Nós queremos saudar a todos e a todas com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Amém. Extensivo para você que também estará acompanhando essa mensagem nos dias vindouros, seja à noite, seja durante o dia, que essa mensagem possa abençoá-los ricamente, mas que o Senhor possa falar no coração de cada um. Então, vamos colocar ali o profeta Isaías, no capítulo 55, nós vamos ler os versículos 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7. Nós lemos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Até aqui, vamos levantar uma oração ao Senhor, né? Cada um de nós vamos falar. Nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, receba a gratidão que se faz presente em nossos corações, reconhecendo, Pai, que a leitura da Tua Palavra, que é viva, ela transforma em vida para cada um de nós. Assim, Senhor, nos abençoa nesta mensagem, abra o nosso coração, para que possamos ser um bom depósito da mesma, e abra a nossa mente, para que venhamos a entender a voz do Teu Espírito Santo, e que em tudo o Seu nome possa ser glorificado mais uma vez no meio do Teu povo, e a Tua Palavra venha alcançar almas para o reino de Deus. Assim, nós oramos pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né? Muito bom. Nós fizemos aqui algumas anotações a respeito do livro do profeta Isaías, que está no Velho Testamento. A nossa mensagem hoje, ela tem o título: Um convite ao desesperançado. Quem é o desesperançado? É aquele que não tem salvação. É aquele que não obteve ainda a bênção da salvação. É aquele que ainda não está no caminho. E não estando no caminho, ele não está na vida e ele não tem a verdade na vida dele. Mas nós vamos discorrer sobre isso ao longo dessa mensagem, para ter um bom entendimento. Então, falávamos que este livro de Isaías, ele está no Antigo Testamento. E o título desse capítulo que nós lemos, 55, ele diz: todo povo é convidado a procurar a salvação. Então, para nós, não é diferente. Todos nós somos convidados a procurar salvação. Então, porque um perigo ronda para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos amados que estarão acompanhando no YouTube também. Então, é necessário uma fuga dessa condição. Então, veja bem, escrito no Antigo Testamento, esse chamado nos alcança no dia de hoje. E, veja bem, para quê? São bênçãos para que nós venhamos a desfrutar aqui e também no reino de Deus. Olha como é importante isso. Então, fala da graça salvífica. E Isaías significa o Senhor é salvação.
E veja bem, esse livro ele foi escrito por volta do ano 700 a.C., ou seja, 7 séculos antes da vida do Messias, e aproximadamente 690 a.C. E, meus amados, a palavra-chave e as palavras que nós vamos encontrar neste livro, ele trata da salvação, trata da redenção, da justiça, da paz, do consolo, trata do Messias sofredor, trata da redenção, da vitória e com extrema, eu não anotei aqui, mas trata com extrema certeza o sofrimento do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, no capítulo 53, aonde diz assim, ele não tinha nenhuma formosura, ele era como uma raiz seca, nós olhando para ele, nós não desejávamos, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, e mudo foi levado para o matadouro, nenhuma palavra ele expressou, mas ali ele venceu a morte, ali ele venceu o inimigo, e ali ele nos deu a vitória definitivamente, aleluia, glória a Deus. Podemos ouvir um glória a Deus? Olha que coisa maravilhosa. Então ele vai descrevendo isso. Então veja bem, e muitos creem que há uma passagem ali em Hebreus 11:37, em Hebreus 11:37, dizendo assim, fala dos heróis da fé, tá? Ele vem elencando lá no capítulo 11, né? Desde o 11:1, o que é a fé? O firme fundamento, né? Então, veja bem, e fala que esses heróis da fé, eles foram apedrejados, cerrados, e esses cerrados, eles entendem que se aplica ao profeta Isaías, que foi cerrado ao meio por não negar a palavra de Deus, tá? Então, olha só como é difícil. O livro de Isaías é considerado uma pequena Bíblia. Por quê? A Bíblia não tem 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento? Pois bem, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. E nós vamos observar que o capítulo 1 até o 39, eu disse que 39 fala do Antigo Testamento, e também Isaías, até o capítulo 39, ele fala a respeito do Antigo Testamento, ele fala da lei e ele fala dos judeus. Mas interessante que a partir do capítulo 40 até o 66, ele vai falar do Novo Testamento e vai falar de um outro povo, que é o povo dos gentios. E que maravilha! Isaías 66, 22. Ele fala de novos céus e nova terra. A mesma palavra lá do final da Bíblia de Apocalipse. Olha que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja bem, um convite para o desesperançado. Então, o convite é para quem? É para quem não tem uma esperança. E quem não tem Jesus, ele não tem uma esperança. Ele tem tudo, e pode vir a ter tudo, mas ele não tem uma esperança porque o nome dele não está escrito no livro da vida. Então, evidentemente, que a esperança de um dia estar no reino de Deus sem sofrimento, onde ali tudo é alegria, ali é paz, não vai estar presente. Então, o nosso Deus maravilhoso, com amor inexplicável, que foi cantado e decantado aqui no louvor,
que Deus é amor, Ele vem e faz esse convite: buscai o Senhor. Ele está chamando a mim, está chamando a cada um que aqui está chamando você que está aí no YouTube, que vai ouvir essa mensagem, porque eu creio que Deus, Ele colocará diante de ti essa mensagem. Ele faz um convite: buscai ao Senhor. Fala de uma ação, fala de um movimento, fala de um foco, de uma direção, de um encontro, de uma transformação, de algo que precisa mudar na nossa vida, como um dia mudou na minha vida, como um dia mudou na vida da pastora Maria. E meus amados, buscai o Senhor. Há muitas formas dessa palavra encontrar em você um eco e um foco. Por quê? Porque provavelmente muitos ouvirão e dirão: ainda não é tempo. Eu ainda não sinto que devo aceitar o Senhor Jesus. Você não quer. Quem é o Senhor Jesus? O profeta Isaías, César, capítulo 9, no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Pelo amor maravilhoso de Deus, Ele deu o seu filho. Imagina, eu só gostaria de aqui dizer para vocês: qual de nós daria o filho para morrer por um inimigo? Nem por um amigo. Olha esse amor de Deus por mim, por você e por você que está no YouTube. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será? Quando você recebe o Senhor Jesus, você recebe aquele que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus forte, Pai da eternidade, que nasce para você vida eterna, Príncipe da paz, no mundo em que não encontramos paz. Não há paz. Há momentos, mas logo se levanta algo para perturbar o seu dia a dia. E hoje tem um lugarzinho ali que está faltando. Falta a minha amiguinha Helena. Ela não veio hoje. E essa palavra, quando nós ouvimos, falamos, nos lembramos dela. Eu não estou aqui para pregar contra ninguém, mas te alertar de uma coisa. Nós temos muitos motivos para não aceitar um compromisso com o Senhor Jesus. Uma das razões, medo de perder. Eu vou perder a minha liberdade. O Senhor Jesus, Ele disse assim: se o Filho verdadeiramente vos libertar, vocês serão livres. Anulamos a primeira. Eu sou muito novo ou muito nova para aceitar o Senhor Jesus.
É? Quantos anos você vai viver? 5, 6, 10, 20, 30, 50, não sei. Eu só sei uma coisa, eu não gostaria de expressar isso, mas tenho que falar com vocês. Quantos anos tinha aquele menino ali na Vila Helena? Fala para mim. 3 para 4, né? Anos. Dorme nos braços do Senhor. Um perigo ronda a minha vida. Um perigo ronda a sua vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se ele tivesse partido numa idade da razão, seria sem salvação. Pastor, hoje o senhor está falando duro. Não, eu estou falando por amor que eu tenho pela vida de vocês, pelo amor que eu tenho pela vida de todos aqueles que estão no YouTube. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscar o Senhor. Mas há uma palavra aqui que passa desapercebido todo mundo. Volta lá o texto, 55, 6. Enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. No dia em que o livro da vida se encerrar, para você, minha irmã, para mim, para cada um de nós, quem não tem aliança com Deus, não firmou aliança com Jesus, não adianta mais invocar, porque ele não estará perto mais. Ele dirá, não vos conheço. Não sois meu filho nem minha filha. É uma seriedade. Nós poderíamos estar aqui pregando aqui um monte de coisa bonita, todo mundo alegre, pulando, saltitando. Mas eu me lembro de que o ministério do Senhor Jesus, e nós somos, e temos que ser uma cópia de Jesus, a palavra mostra que o tempo todo ele sentava e ensinava. E ele ensinava, instruía, mostrava e curava. Qual é a pior enfermidade que eu, você, cada um de nós temos? A herança adâmica. O que é isso, pastor? Nós nascemos como descendente de Adão e Eva, nós nascemos debaixo do pecado, sem comunhão com Deus. E se Jesus não intervir nesse processo, nós iremos para a segunda morte, porque a primeira é certa. Mas a segunda não. Você pode se livrar dela, eu posso me livrar dela e ganhar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meu amado, minha amada, a palavra lá no 7, pode postar, é bem claro. Diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Olha só, presta bem atenção nisso. Quem é o ímpio?
pode ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa rica, uma pessoa pobre, mas boníssima, uma pessoa estimada por todos, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho, pelos amigos, mas ele não tem uma aliança com o Senhor, então ele é ímpio, ele é gentio, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus, mas não é filho. Presta bem atenção nisso. Ele não tem esperança. Mas para mim e para você, meu amado, na graça de Deus, há uma esperança. Há uma esperança. Muitas das vezes você que está me ouvindo, você está pensando assim, não deve ser dessa forma, não. O Espírito Santo está mostrando isso. Mas você crê que o pastor, ele é simplesmente um instrumento do Espírito Santo. Deixe o ímpio o seu caminho. Por quê? Em João, não precisa tirar não, em João 14:6, o Senhor Jesus, ele vai explicar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu Deus do céu, será que é difícil entender isso? Com todo carinho, com todo respeito, a palavra Deus está dizendo para o ímpio deixar o caminho dele. Mas se ele precisa caminhar, então está convidando ele a entrar no caminho que é Jesus. Mas isso não basta, porque também tem o homem maligno, aquela pessoa que só faz prejudicar a outra. É o colega de trabalho que, se ele puder, o Fu coloca 3 tijolos, quando o Fu você vai tomar um copo d'água, ele vai lá e dá um chute na parede e derruba. Ah, deve ter sido o vento. Essa pessoa ruim, de pensamento ruim. Isso tem muito aqui. E aí, o que acontece? O Senhor diz assim, deixe esse tipo de pensamento ruim. Então há um convite. Mas aonde está o convite? Aonde está o convite de Deus? É necessário uma prática. Qual é a prática? Essa mensagem é como uma escola bíblica dominical, para nós entendermos. Lá em Isaías 1:16 e 17, 1:16 diz assim, Deus está falando para o seu povo, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Como eu vou lavar? Nós somos lavados pela palavra de Deus, pela água da vida. 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Feito isso, nós vamos observar que são necessidades que o ímpio precisa e o homem mau precisa abandonar. E aí, meu amado, o Senhor diz assim, e se converta. Glória a Deus. Está escrito aqui na palavra, volta lá novamente, Isaías 55:7. Eu queria dizer para vocês o seguinte, está escrito aqui, que se compadecerá em ser, vou ler junto com vocês, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se convença ao Senhor, correto?
Correto? Errado. Ali não está escrito e se convença. Então, quem está na igreja apenas pelo convencimento está, conforme diz o outro, me perdoe aqui, está num barco furado. A água vai entrar aos pouquinhos, quando ele se dá conta, ele vai se afogar. Porque a palavra diz, e se converta. O que é converter? Vamos aprender isso? É pedir. Quem sabe você ainda está num momento de dificuldade. O que você precisa? Tomar o que diz Romanos 10:17. Você já deu o primeiro passo. Você que está no YouTube, já deu o primeiro passo. Você ouviu a palavra? Então você diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você já iniciou a caminhada. Então agora, com fé, você vai entender uma coisa. Você recebe o entendimento de que você está perdido em seus pecados e delitos. Então você diz: eu me arrependo. Eu não quero continuar na vida que eu estou levando. Eu quero aceitar o Senhor Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Eu quero me consertar com o Senhor. Eu quero amá-lo cada vez mais. A minha casa está de pé, porque o Senhor me ama. A sua casa está de pé, porque o Senhor te ama. A sua casa está de pé, você que está no YouTube, porque o Senhor te ama. Porque não precisa muito esforço para ela cair. A insegurança hoje, olha os amados ali na Venezuela, comodamente, e de repente tudo ruiu. Tenha misericórdia daquele povo, Senhor. É o nosso clamor desde então. E, meus amados, com arrependimento, você vai pedir ao Senhor perdão. Eu estive afastado tanto tempo. Eis-me aqui agora. Me perdoa, Senhor. E aí vai se cumprir a palavra que o Senhor Jesus falou para Nicodemos. Está registrada. Não precisa postar não, porque senão vai avançar muita hora. Mas em João 3:3 até 3:5, a palavra do Senhor Jesus para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, você precisa se converter. Você precisa nascer de novo. Mas como eu sou velho? Não, Nicodemos. Você precisa nascer do Espírito e da água. Mas como? Louvado seja o nome do Senhor. E quando isso acontece, você passa a testemunhar Jesus. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Descer as águas. Ali não foi salvação. Ali foi uma declaração que você deu para o mundo. E você não pode ser falso nem falsa. Você disse que aceitava o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Essa declaração, ele assinou com o sangue dele na cruz. Não pode ser apagada. Ah, mas eu estou afastado. Mas não pode ser apagado. Ele continua te esperando. Ele continua te esperando. Até o último dia da sua vida. E aí aconteceu algo maravilhoso. Você foi regenerado. Seu espírito foi recriado. E aí você foi justificado. Foi considerado justo. Aleluia. E o Espírito Santo veio morar em você.
E você passou a se santificar. Ou seja, ser separado das coisas malignas do mundo. Não é o que às vezes as pessoas dizem. Eu me separei do mundo, então você não pode beber, não pode comer, não pode fazer mais nada. Não é? Não pode beber um leitinho, uma água, porque você é do mundo. Não é isso que a palavra está dizendo. São as práticas nocivas do mundo, que já não cabe mais na sua vida, não cabe mais na minha. Então, é o processo de santificação. Torne para Deus, porque qual é o tamanho do seu pecado? Não importa. O que você fez de ruim, de errado? O que importa para Deus? Ele já te perdoou. Ele diz assim: dos teus pecados eu já não me lembro mais. Entretanto, o que o pecado causou, isso vai te acompanhar. A consequência vai acompanhar. Deus não apaga. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter, né? Então, e torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar, com fé. E para encerrar, meus amados, eu queria dizer para você, essa mensagem é um convite para você desesperançar. Lembrando que lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus. Deixa Deus ocupar o primeiro lugar na sua vida. E a justiça, porque todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, buscar a Deus. E, finalmente, às vezes você está tão desesperado, não procura, não estou querendo. Aí, Mateus capítulo 11, versículo 28, para encerrar, diz assim: Jesus está te chamando, vinde a mim, ouça a voz de Jesus, Ele está te chamando, Ele está me chamando, vinde a mim. Quem? O seu amigo. Ele só te chama se você estiver numa boa. Mas esse é o Jesus que te chama quando você está cansado e oprimido. Aleluia! Aleluia! Você passa a ter esperança. E o convite é para o desesperançado. Que Jesus possa abençoá-los e abençoá-las ricamente. Deus abençoe.